Aleluia. Aproveita que você está de pé, abra sua Bíblia em 1 Samuel 17:10. 1 Samuel 17:10. Aleluia. 1 Samuel 17, versículo de número 10. Santo é o nome do Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Seja bem-vindo todos que nos acompanham pela TV Rica. Deus tem uma palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. 1 Samuel 17:10 diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem. Repita comigo assim, igreja: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Eu vou ler mais uma vez o versículo. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Amém? Então pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, esse texto, ele se encontra em uma parte da palavra onde está acontecendo algo muito, como é que eu posso dizer, muito intenso naqueles tempos. Um cenário estava se instalado. Esse texto eu extraí ele de um momento que Israel vivenciou uma das afrontas pelo povo filisteu. Esse texto ele se encontra num ponto da história aonde havia um cenário. E o cenário era uma nação que estava se levantando contra outra nação. Um gigante que se levantava com o intuito de afrontar o povo de Deus, a nação de Israel. Um cenário de afronta, um cenário onde um guerreiro, um homem perito na guerra, um homem que tinha todas as condições, todas as táticas de guerra, toda a capacidade de guerra, ele se levanta para afrontar o povo de Deus. E esse gigante, ele tinha um foco, ele tinha um propósito, ele tinha uma direção. Naquele tempo era normal, quando havia um enfrentamento entre nações, entre exércitos de guerra, em que poderia escolher dentre os guerreiros, e sempre havia os guerreiros certos para isso. E dentre os guerreiros de uma nação se escolhia um homem, dentre outra nação escolhia um outro homem, e eles travavam uma batalha individual, porém coletiva. Amém? Eles travavam uma batalha individual, e eles representavam a sua nação, e quem prevalecesse contra o outro, a nação que era subjugada, ela serviria como escrava a outra nação. Esse era o cenário histórico da onde eu extraí este texto. Esse era o cenário histórico onde havia uma situação de afronta contra Israel, aonde um guerreiro e um gigante, capacitado, armado, perigoso e com uma voz de afronta, estava produzindo medo naquele tempo e naquele momento. E agora eu não sei se você vê alguma coisa semelhante sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei se você consegue enxergar uma semelhança de um cenário que ocorreu num tempo histórico de Israel, de um cenário que ocorreu num tempo onde haviam reis, haviam batalhas, um cenário de afronta, um cenário onde se levantava um guerreiro que tinha todas as condições, toda a perícia de guerra, afrontando uma outra nação. Eu não sei se você consegue enxergar alguma coisa familiar sobre aquilo que você e eu, e que a nação, e que nós estamos vivendo nesse tempo. Um tempo de afronta, um tempo onde se levanta um gigante, um tempo onde se levanta alguém muito bem armada, muito bem preparada, com táticas, com uma voz alta, influente, com uma voz que traz medo, com uma voz que produz medo e afronta. Nesse tempo,
E muitos de nós temos ouvido isso, e muitos de nós temos presenciado isso todos os dias, e muitos de nós temos visto o medo em alguns, o medo do amanhã, o medo do que vai acontecer. Sabe aquele comentário assim: nossa, o mundo está perdido, e agora? O mundo está perdido, e agora? A partir de amanhã como vai ser? Como vai ser? O que vai ser das famílias? O que vai ser dessa nação? O que vai ser? A partir de então, o medo começa a tomar conta em algumas famílias e algumas pessoas. É um cenário totalmente parecido com aquilo que eles estavam vivendo. Mas hoje eu quero vir em caráter de profeta dizer algo para vocês, meu irmão. Nós ouvimos semana passada que Deus está trabalhando por trás das cenas. Deus está trabalhando por trás das cenas. Sabe o que eu vejo, meu irmão? Eu vejo um cenário que Deus está preparando, um cenário que Deus está, elaborando, um cenário que Deus está permitindo que determinadas coisas aconteçam, porque existe um propósito maior do que toda afronta que se levanta. Existe um propósito maior do que todo intuito maligno contra a sua vida, contra a minha vida, contra a sua família, contra as nossas famílias. Existe um cenário sendo preparado. O gigante, ele pediu um homem: dá-me um homem. E Deus estava preparando um cenário para apresentar um homem. O gigante pediu um homem porque ele queria guerra. O gigante queria um homem porque ele tinha condições para massacrar este homem. E Deus estava preparando um cenário para apresentar um homem, para que esse homem fosse visto, e para que esse homem fosse feito conhecido. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: nós estamos vivendo o melhor momento da igreja, o momento em que Deus está preparando um cenário para apresentar um homem cuja cabeça é Cristo e cujo corpo é a igreja do Senhor, um homem que vai ser apresentado ao mundo, e não como fora antes, mas de uma forma muito mais eficaz, precisa e poderosa. Meu irmão, nós pregamos aqui, nós não falamos o que falamos porque achamos bonito, nós não falamos que nós somos um povo de governo, nós não falamos que somos terra de adoradores, nós não falamos que nós cremos que o Senhor vai transformar essa nação, porque é um clichê, porque é algo que nós aprendemos a falar. Não, irmão, nós falamos porque nós entendemos a mente de Deus. E a mente de Deus é uma mente de governo. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus está preparando um cenário para a tua vida. Deus está preparando um cenário para você se levantar na autoridade do Senhor, mesmo que sem armas, mesmo que sem influência, mesmo que sem nada que o mundo julga ser importante, mas é o tempo onde você vai se levantar. Porque, meu irmão, a igreja não é essa parede aqui, não é esse teto bonito. A igreja é você, meu irmão. A igreja somos nós, meu irmão. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja se levantar de forma eficaz e precisa. É tempo da igreja se levantar com autoridade, e não uma autoridade religiosa, não uma autoridade de dogmas e de conceitos e estruturas de religião. Não, é tempo de se levantar na autoridade do Senhor. Deus está preparando o cenário. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele: Deus está preparando o cenário. Será que você crê nisso? Ou será que você está aqui em mais um culto, saiu da sua casa para vir buscar a tua bênção, e você está aqui hoje para ouvir uma palavra de que tudo vai dar certo, e que você vai sair daqui hoje: não, eu vim aqui buscar uma palavra porque eu estou triste, porque eu estou mal. Meu irmão, vou dizer uma coisa: nós precisamos nos posicionar como igreja. Não se trata das nossas vidas, não se trata, meu irmão, de bênçãos pessoais e particulares, não se trata de realizações pessoais minhas,
Se trata de eu me posicionar como igreja diante de uma sociedade que carece do amor de Deus, diante de uma sociedade que não experimentou o quão maravilhoso é o amor de Deus. Nós vemos hoje aqui o testemunho do nosso irmão Rubens Júnior. Quem aqui quer dinheiro? Se eu fosse levantar a mão, parece o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Muita gente quer dinheiro. Eu também quero, dinheiro é bom. Você não quer, dá ele para mim, não tem problema. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não que o dinheiro é a raiz de todos os males, amém, apóstolo? Mas eu vou dizer uma coisa. Está aqui um homem que ganhou muito dinheiro, né, Rubens? Ganhou muito dinheiro, teve tudo, viajou para onde queria. Lembra lá do filósofo Tiririca? Quem lembra? Ele ia para onde ele queria ir. Ele ia. Tô mal hoje, vou para a Europa, de repente? Vou para a Europa. Ele ia. Só que o problema cai naquela, né? No filósofo Tiririca. Onde ele ia, ele estava. Não tinha como. Meu irmão, teve tudo. É tempo da gente se levantar como uma igreja que não fica paralisada nos objetivos pessoais. Meu irmão, hoje eu entendo que cada movimento que eu faço, cada lugar que eu coloco os meus pés, cada lugar aonde eu estou me movimentando dentro de um propósito eterno de Deus. E tudo que eu falo, e tudo que eu faço, e toda atitude que eu tenho, está impactando naquilo que Deus tem para a igreja na face da terra, porque eu sou a igreja. Você precisa se mover assim. Para todo lugar que você vai, a igreja do Senhor está indo. Para todo lugar que você fala, a igreja do Senhor está falando. Para todo lugar que você se movimenta, aonde você exerce algo, meu irmão, a igreja do Senhor está ali. Porque você é a igreja do Senhor. Amém? Deus está preparando o cenário. A palavra do Senhor diz em Mateus 16, 18, 19: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E, meu irmão, olha que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, na ideologia de gênero, não sei o que é mais, lei de aborto, não sei o que, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós somos igreja, nós somos igreja. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos igreja, nós somos igreja. Fica atento aí. Nessa já podia entrar. O universo estremece, né? Rugiu do trono, céus e terra se encontram, alinhando o teu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão. Aleluia. Pode sentar. Segura aí. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, vou te dizer uma coisa. Antes de você me julgar como herético, deixa o Espírito Santo falar com você. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? A igreja. Amém? Jesus disse isso. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém? E a Bíblia diz também que Ele foi nos lugares mais baixos, levou cativo o cativeiro. Em Apocalipse diz que Ele tomou as chaves do inferno e da morte. Para Ele tomar a chave do inferno e da morte, meu irmão, Ele teve que entrar no inferno. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, a palavra do Senhor diz que nós somos o corpo de Cristo como igreja. Amém? Quando Jesus entrou no inferno, Ele não entrou só com a cabeça, Ele entrou com o corpo. Quando Jesus, eu acredito, eu já preguei isso, quando Jesus entrou no inferno e deu aquela pesada na porta do inferno e entrou lá, Ele entrou com cabeça e com corpo. Meu irmão, nós somos o corpo de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. Quando Jesus invadiu o inferno, sabe o que aconteceu? Nós estávamos lá.
As portas do inferno não foram capazes de suportar Cristo e a igreja. Vocês creem nisso, irmãos? Vocês creem que você entrou com Jesus no inferno? Isso parece heresia, né? Eu já tive no inferno. Como assim? Eu tive? Como? Porque eu sou o corpo de Cristo, e Ele entrou lá, e Ele tomou a chave das mãos do inferno, de Satanás. Irmãos, Deus está preparando um cenário que é propício para que este homem que o gigante pediu seja manifesto de uma forma muito violenta sobre a face da terra. Sabe, quando nós olhamos para uma teologia religiosa e escapista, nós ouvimos a seguinte frase: o mundo não tem mais jeito, Jesus vai voltar a levar a igreja e destruir tudo. Meu irmão, eu quero te dar uma notícia: o mundo tem jeito sim, e se chama Cristo Jesus, e Ele tem um corpo que se move sobre a terra, chamado igreja do Senhor. E eu creio, meu irmão, está sendo preparado um cenário, e esse cenário vai fazer com que a igreja apareça. E é interessante, né? Porque as coisas estão começando a mudar. Nós não tínhamos muita voz. E nós não tínhamos voz não porque por causa do diabo, não, é porque a gente deixou de ter voz. Porque a gente se tornou uma igreja de retaguarda, quando na realidade Deus queria que nós fôssemos de vanguarda. Deus queria que nós fôssemos uma igreja que fosse e apontasse o caminho. Mas anos atrás nós falávamos que as mídias eram do diabo. Meu irmão, eu sou neto. A minha avó, ela era de uma igreja onde eu tenho lembrança da casa da minha avó e não tinha televisão lá. Sabe por que não tinha televisão na casa da minha avó? Porque a televisão era do diabo. A televisão era do diabo. Sabe, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: a igreja entregou a influência. A igreja, obrigado, meu irmão, estava precisando mesmo, oh, aleluia. A igreja entregou, Tom, a capacidade de influenciar. A igreja entregou as redes sociais. A igreja entregou tudo, meu irmão. Isso que eu vi aqui hoje, eu pulei na minha cadeira, eu falei, é isso. Você não tem Twitter ainda, meu irmão, faça hoje. Você não tem Instagram, você não tem Facebook. Não, o Facebook é do diabo. Meu irmão, eu falava isso. Está ali a minha esposa sentada aqui. Eu vou chamar ela aqui, porque senão ela me mata depois. Mas nós chegávamos a discutir por causa de Facebook. Porque para mim o Facebook é do diabo. Vou dizer uma coisa, meu irmão: o diabo não tem nem casa e nem é dono da própria casa, ele não tem nada. Eu quero te dizer, uma igreja se levanta nesse tempo para influenciar nas redes sociais, para influenciar em todos os lugares, porque nós somos o corpo de Cristo. Você não está entendendo, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Eu vou te explicar. O Senhor está aumentando o volume da nossa voz. O Senhor está aumentando o volume da voz da igreja. E eu vou dizer, meu irmão, não vai ser um volume distorcido, não. Vai ser um volume de qualidade. Vai ser um volume nítido. Vai ser uma voz audível. Uma voz que pode ser ouvida nos 4 cantos da terra. Meu irmão, está chegando um tempo, meu irmão, que você vai começar. Eu vou dizer, essa geração aqui, ó, vai ver muitas coisas que não imaginava ver. Essa geração aqui vai ver. Quem dirá a geração que vem depois da gente? Nós vamos ver, meu irmão, uma igreja de relevância na terra. Nós vamos ver uma igreja de relevância na terra. Não consegui entrar ainda, peraí. Qual é essa igreja? Sabe, esse gigante estava afrontando a nação e pediu um homem. E havia um homem sendo preparado. Havia um homem que estava sendo preparado às escondidas. Havia um homem que estava sendo treinado às escondidas, pastor Elionai. E é interessante que quando o profeta é direcionado por Deus para ir à casa de Jessé, para ungir um rei, quando ele chega na casa de Jessé, ele adentra a casa de Jessé, ele vê o filho mais velho de Jessé, Eliabe. E quando ele olha para Eliabe, ele vê o estereótipo de um rei. Ele vê um cara alto, um cara forte, um cara de repente de olhos claros, loiro, assim, parecido comigo. E aí ele vê Eliabe assim, e ele fala, cara, é o rei. Porque, meu irmão, sabe o que acontece? O homem se move por aquilo que vê.
E até o profeta se deixou levar pela aparência externa daquele cara. E eu vou te dizer, eu vou fazer um paralelo agora, porque Davi, para mim, aqui nessa revelação, é o tipo da igreja que Deus está levantando. Eliabe é o tipo da igreja que as pessoas acham que é o que vai produzir e vai fazer mais estragos aqui, porque se olha de forma externa. Meu irmão, Samuel olhou para o estereótipo daquela igreja. Ele viu uma igreja grande, ele viu uma igreja que tinha cara de igreja, uma igreja que falava uma linguagem de igreja, uma igreja que tinha aparência, uma igreja que tinha status, uma igreja que foi ali, sabe, colocada na posição. Por quê? Porque tinha um estereótipo, algo externo, e ele se confundiu. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão olhando para as grandes denominações e falando: não, o avivamento vai vir dali, o avivamento vai vir daquela igreja enorme. Porque, meu irmão, sabe, as pessoas olham para o lado de fora. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: Deus está preparando alguém no secreto, alguém que ninguém dá crédito, alguém que ninguém dá conta. Deus está preparando alguém, meu irmão, uma igreja que vai se levantar de uma forma surpresa, sabe, nem o diabo está esperando essa igreja se levantar. Ele olhou e falou: é esse. Deus falou: não, eu não vejo como vê o homem, eu não vejo o exterior, eu vejo o que está dentro. Meu irmão, Deus está levantando uma igreja que não se move por o que é externo, não se move porque é status, não se move por coisas externas, mas uma igreja que se move por aquilo que carrega dentro dela, por aquilo que carrega dentro dela, que é a presença do Cristo. Não é esse Samuel. E aí passou todos os filhos. E aí é interessante que daí Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Essa pergunta, ela está sendo feita. E aí, é só isso que vocês têm? Porque nós somos mais de milhões. É só isso que vocês têm? Acabaram-se os filhos? Sabe, essa resposta, meu irmão, vai ser respondida. Não, existe mais um. Existe uma igreja que está sendo formada lá atrás das malhadas, uma igreja que está sendo formada na guerra sem que ninguém veja, uma igreja que está enfrentando leões e ursos e que está enfrentando isso com a capacitação do Senhor. Existe mais uma igreja. Acabaram-se as igrejas? É isso que é ser igreja? Denominação é ser igreja? Meu irmão, Deus não tem a ideia do que seja denominação. Isso não está no dicionário de Deus. Quando Deus ouve a gente falando denominação, Ele deve ficar confuso. O que eles estão falando? Sabe, quando a gente fala assim, igreja grande, igreja pequena, Ele fica, sabe, confuso. Você consegue imaginar Deus confuso? Como é que é? Igreja grande, pequena, como assim? Só tem uma igreja. Só existe uma igreja, que é a igreja, a minha igreja, o corpo do meu filho. Como assim igreja grande e pequena? Tudo isso, meu irmão, são coisas que faz com que a gente fique confundido. Não existe igreja grande e pequena, não existe denominação. Existe uma igreja que Deus está levantando para um tempo oportuno, para um tempo, um cenário que Ele está preparando. Uma igreja, meu irmão, que não é contada junto a outros que se movem por aparência. Uma igreja que não está nem participando da festa. Jessé preparou um banquete, uma festa para receber o profeta. E a igreja que ia prevalecer não estava na festa. Eu não sei se você está compreendendo a mensagem, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa: você é a igreja que Deus vai levantar para surpreender nesse tempo. Você é a sua família. Eu vou te dizer uma coisa. Eu disse isso semana passada. Deus tem uma arma secreta e isso se chama família. Sabe qual é a melhor forma de eu vencer tudo isso, meu irmão? É com a minha família, é fundamentando meus filhos, é sendo um bom esposo dentro do meu lar, é sendo através do Espírito Santo um sacerdote em casa. Eu vou dizer para você, você não tem noção o quanto a sua família pode impactar em tudo isso. O quanto os seus filhos, fundamentados na palavra, revelada, a palavra inspirada pelo Senhor, pode impactar em tudo essa lixo e essa porcaria que está sendo disseminada sobre essa nação. Não tem mais filhos, acabaram-se os filhos.
Respondeu Jessé: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Meu irmão, eu não sei você, mas eu consigo ouvir uma voz. Eu consigo uma voz dizendo: manda chamar a igreja. Manda chamar a minha igreja. Manda chamar a minha igreja, meu irmão. O Espírito Santo do Senhor está falando sobre os 4 cantos da terra. Manda chamar a minha igreja. Manda chamar a minha igreja. Manda chamar a minha igreja. Que ela se levante nesse tempo. Mande chamar a igreja. Aleluia. Isso é um chamado para nós como igreja. Para de ficar brigando como denominação. O Senhor está mandando chamar a igreja dele. Manda chamar a igreja, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando você se levantar como igreja, quando nós nos levantarmos como igreja, sabe o que vai acontecer? Nós vamos prevalecer contra o inimigo, nós vamos subjugar o inimigo, mas nós também vamos manifestar, sabe o que? Um banquete. Um banquete aonde o Senhor vai servir, aonde o Senhor vai derramar de tudo que Ele tem sobre nós, através de nós, por nós, porque Ele é o Senhor da igreja. Como se move essa igreja? 1 Samuel 16:17 diz assim: disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Aí no versículo 18, então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé. Olha aí a igreja de novo. Conheço um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras. Meu irmão, sabe aquela pergunta que você faz para Deus: por que eu estou passando essa dificuldade? Por que eu estou passando essa circunstância? Meu irmão, Deus está forjando você como uma igreja valente, uma igreja corajosa, uma igreja que não se abate diante da circunstância. Se não foi respondido ainda para você hoje, meu irmão, os seus problemas que você vive, os problemas que eu passo, as aflições que a gente passa, não tem nada a ver com a gente. Deus está forjando, meu irmão, na sua vida, a característica de uma igreja predominante, de uma igreja valente, de uma igreja que vai crescer e que vai aparecer, e que vai não se mostrar para uma nação, mas vai refletir a imagem do Filho de Deus. Um homem que sabe tocar, porque, meu irmão, igreja que não sabe tocar não é igreja. E quando eu falo tocar aqui, eu vou desvincular de instrumentos de música e de adoração, que é o que o texto está tratando, mas eu vou falar de uma igreja que sabe tocar. Em Jeremias fala que os sacerdotes, os profetas, dizem que há paz quando não há paz, e que tocam e curam superficialmente as pessoas. Eu vou dizer para você, meu irmão, Deus está levantando uma igreja que sabe tocar as pessoas, e não mais um toque religioso para moldar a pessoa num estereótipo, sabe, de uma coisa assim religiosa, formatada. Não, isso aqui é ser crente, isso aqui é ser igreja. Não, mas que sabe tocar, meu irmão, no mais profundo, através da palavra e do Espírito, para produzir curas, para transformar feridas em cicatrizes. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: no lugar da sua vergonha, a palavra diz que Ele dará dupla honra. Meu irmão, dupla honra. No lugar da sua vergonha, Ele dará dupla honra. E no lugar da sua dor, Deus te dará autoridade. Autoridade, meu irmão, a autoridade que vem de Cristo. Uma igreja que sabe tocar, uma igreja que toca pessoas. Hoje eu estava num almoço em casa com pessoas da minha família ali, um casal que é da minha família, e eu estava falando isso para eles. Falei: sabe, por muito tempo ser igreja era abrir um galpão, encher de cadeira, fazer culto 3 vezes por semana, recolher o dízimo dos fiéis para manter o salão. Isso era ser igreja. Alimentava-se as pessoas assim em bando. No culto vinha, pregava uma palavra, pronto, a igreja foi alimentada. As ovelhas do Senhor foram alimentadas hoje no culto com uma pregação. Meu irmão, isso não é ser igreja.
uma pregação em cima do púlpito é só a ponta do iceberg. Existe muito mais por detrás de uma pregação. Existe pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo tratadas, sendo discipuladas, sendo renovadas, sendo enviadas, porque a igreja do Senhor cura, liberta e envia, meu irmão. E você faz parte disso. Eu sei que muitos aqui ainda não entenderam, ainda não desfrutam, mas, meu irmão, isso está à disposição sua. Você acha que está passando esses problemas da sua vida sozinho? Você acha que essa dor que você carrega aí dentro de você, porque eu vou te dizer uma coisa: a dor que mais dói é a dor que ninguém vê. A dor que mais dói é a dor que dói aí dentro e só você sente. Essa dor, meu irmão, vou te dizer nessa noite, ela pode ser arrancada através da mão poderosa do Senhor. Você pode ser curado, meu irmão, dessa dor. Você pode ser curado desse trauma. Sabe essa dificuldade que você tem de avançar em alguma área da sua vida? Isso daí pode acabar, meu irmão. Sabe como? Quando você desfrutar da igreja do Senhor, na qual você foi chamado para fazer parte, meu irmão. Paulo falou que existiam alguns sofrimentos que produziam uma esperança de glória que há de ser revelada em Cristo através dele. Mas eu vou te dizer uma coisa: tem muita gente aqui dentro que está sofrendo sofrimentos que não era para estar mais. Tem pessoas aqui dentro que estão sofrendo sozinhas, porque não entendem o que é ser igreja e não procuram ser igreja. Eu vou dizer para você, pode ser que tenha gente aqui que não saiba. Essa igreja aqui, ela abre todos os dias, das 8 da manhã até praticamente 10 da noite. Você pode vir em qualquer horário do dia, meu irmão, procurar alguém para compartilhar essa dor, e para ouvir uma palavra, um testemunho, e para ser curado, transformado. Tiago, ele escreveu que quando nós pecamos, pedimos perdão a Deus e somos perdoados. Meu irmão, você é perdoado quando você se arrepende e pede perdão ao Senhor. Mas uma coisa é ser perdoado, outra coisa é ser curado. Tiago disse: confessares os seus pecados uns aos outros, serão curados. Tem muita gente aqui perdoada, porém não curada. Tem muita gente aqui perdoada, mas não está curada. Sabe por quê? Porque fica restringindo a sua vida. Não, ninguém participa da minha vida. Eu sou sozinho, eu ando sozinho, eu caminho sozinho. Meu irmão, vou te dar um conselho: a igreja do Senhor não caminha sozinha. A igreja do Senhor é coletiva. A igreja do Senhor é um corpo que tem mão, que tem outra mão, que tem um pé, que tem membros. E esses membros, meu irmão, fazem parte do mesmo corpo. E esses membros se nutrem um ao outro e produzem cura. Eu me coloco aqui nessa noite como profeta, ministro e como um membro do corpo que você faz parte. Eu coloco a minha vida à tua disposição. Homem, está doendo? Tem alguma dor aí em você? Eu me coloco à disposição para ser um canal de Deus, para produzir cura sobre a sua vida. Você quer ser curado? Me procure os ministros dessa casa. Porque a cura, meu irmão, não está concentrada em homens. A cura está concentrada no Espírito que habita em nós. O Espírito do Abba, o Espírito que clama Abba Pai, o Espírito que traz a revelação ao homem, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa igreja que estava sendo revelada naquele momento, ele sabia tocar. E tocava diferente, porque quando ele tocava, o espírito maligno saía de Saul. E é muito interessante, porque essa igreja, que é Davi, eu estou fazendo um paralelo entre Davi e a igreja. Num outro dia, Jessé chama Davi e fala: Davi, meu filho. Pois não, pai, deixa as ovelhas, pega essa marmitinha aqui e vai levar para os seus irmãos, que eles estão lá no campo de batalha. Você imagina, Davi tinha acabado de ser ungido rei. Davi tinha acabado de receber o óleo na cabeça de que ele seria o rei de Israel. E no outro dia, o pai dele chama ele para entregar a marmita. Meu irmão, não importa quem você é ou quem você seja, importa aquilo que você foi chamado para fazer. Não importa se você é rei, meu irmão, todo rei tem que servir. Davi, ele podia falar: pai, não, mas agora eu fui ungido rei, eu vou levar marmita para os meus irmãos. Sabe, o problema é que existem muitas igrejas que estão se tornando grandes igrejas e que estão perdendo a capacidade de servir. Existem igrejas que estão se tornando grandes igrejas e que estão perdendo a capacidade de servir as pessoas.
servir as famílias das pessoas, servir da maneira mais simples. Meu irmão, não é essa a igreja que Deus está chamando para se revelar para esse tempo. Deus está chamando a igreja que continua e sempre continuará sendo igreja, e que como igreja está pronta para servir, para levar marmita ou para lutar com um gigante se for preciso. Meu irmão, você pode sair com uma marmita na mão e de repente você estará lutando contra um gigante no mesmo dia, porque isso é ser igreja. Você entende isso? Você pode estar saindo para entregar marmita de manhã e matando um gigante diante da nação no final da tarde. Aplauda o Senhor. Isso é ser igreja, meu irmão. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Nós nunca perderemos a capacidade de servir as pessoas. Nunca. Ele sai para levar marmita. E quando ele chega no cenário que Deus havia preparado, estava lá as tropas em linhas, diz o texto. As tropas em linhas. E à frente dos filisteus o gigante. Todo cheio de aparatos de guerra. Você consegue imaginar um gigante todo cheio de aparatos de guerra? Diz que ele tinha um capacete de bronze que pesava não sei quantos ciclos, agora eu não me lembro, mas era pesado. Carregava ali, ele tinha um escudo, ele tinha todo um aparato. Meu irmão, não importa o tamanho do gigante que está se levantando nessa nação, existe um Davi, existe uma igreja que está indo de encontro a esse gigante. Ah, meu irmão, eu faço parte dessa igreja que está indo de frente, ó. Quem é que faz parte dessa igreja? Meu irmão, eu estou indo de frente com esse gigante. Meu irmão, eu estou indo de frente com esse gigante, meu irmão. E você também como igreja. Nós estamos indo de encontro com ele. Ele está lá afrontando, falando, usando de todos os meios para minimizar a igreja. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: a igreja do Senhor não pode ser minimizada, porque a igreja do Senhor, ela prevalece contra as portas do inferno. Não importa o que o gigante está falando, não importa se o gigante menospreza. Vamos prestar atenção aqui no texto. Não, antes do gigante ainda tem um negócio aqui ainda que a gente tem que enfrentar. A Bíblia diz que Davi pergunta lá para os homens: o que está acontecendo? Quem que é esse incircunciso? Ah, meu irmão, quando você está posicionado como igreja, você não consegue ver o gigante como todo mundo vê. Você olha para os desafios e fala: o que é isso que está na minha frente? O que é isso que está querendo me parar? O que é isso que está querendo paralisar a minha vida e a minha família? Quem é esse incircunciso? Davi fala isso. E aí sabe o que acontece? Isso é triste que eu vou dizer. Eu vou falar para você que está me ouvindo, né? Depois você vai assistir. Os irmãos de Davi, Eliabe chama: o que você está falando aí, moleque? Eu sei, você veio aqui para ver o que está acontecendo, você veio aqui para especular. O que você está falando aí, moleque? Sabe, eu vou te dizer uma coisa: quando a gente se levanta como igreja, de forma genuína sobre a face da terra, os irmãos em volta que ainda não se posicionaram, eles vão começar a olhar para nós e vão começar a nos apontar e dizer que a gente está equivocado, e dizer que a gente está enganado, e dizer que a gente não é nada, porque foi isso que Eliabe fez. Eliabe disse: você sai lá de trás das ovelhas para vir aqui num cenário de guerra. Quem é você? Você sai de trás das ovelhas. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: a igreja que ainda não se posicionou vai olhar para nós como igreja do Senhor e vai falar: quem são esses doidos que está falando de transformação do mundo? Quem é esses doidos que está falando de terra de adoradores? Quem que é esses doidos que está falando de derrubar o império da corrupção nessa nação? Quem é esses doidos? E aí, meu irmão, nós vamos responder: nós somos a igreja do Senhor na face da terra. Aleluia, aleluia. Céus e terra se encontram, alinhando teu plano. O universo estremece, o leão rugiu.
Você está entendendo o que está acontecendo, meu irmão? Deus está preparando um cenário. Davi vai então, é levado a Saul. Chegou até os ouvidos de Saul, ó, tem um menino aí que está querendo sair na mão com o gigante. Ai, cara, Davi, eu vou falar para você. Você consegue entender isso, cara? Naquela época havia uma tradição entre as guerras, de que o homem mais alto era muito, eu já falei isso, que o povo de Israel, eles são muito assim, por aquilo que eles veem, né? Eles são muito visuais. E tinha uma tradição nas guerras de que o homem mais alto sempre seria o cara que era mais investido nele para ele ser um guerreiro. O gigante só estava ali, primeiro porque ele era gigante, ele tinha uma altura desproporcional aos outros. E aí foi investido nele para que ele estudasse a guerra, aprendesse as técnicas de guerra. E aí o que acontecia? Aí na nação adversária também era escolhido a pessoa mais alta. E eu vou dizer para você quem que era o mais alto no povo de Israel. É um segredinho aqui do profeta. Sabe quem era o mais alto do povo de Israel? Saul. Saul era o mais alto. Saul era o cara que pela tradição deveria ser escolhido para lutar mano a mano com o gigante. E eu não vejo Saul em momento nenhum se manifestar. Eu não vejo Saul, cara, falar assim, não, deixa comigo, me segura que eu vou lá pegar ele. Não, Saul fica quietinho na dele. Saul fica ali na manha, só observando. Não, nós temos uma estratégia de guerra aqui. Mas Saul, ele está pedindo um homem. Não, calma, nós temos uma estratégia de guerra. Saul estava com medo. Aí você imagina, vem um baixinho, cara. Por isso que eu gosto dos baixinhos. Os baixinhos são invocados, cara. Os baixinhos são marrentos mesmo. Os baixinhos são valentes. E aí Davi vem, cara. Você imagina Davi. Ô, Saul, tem um menino aí, cara. Quem que é? Ah, é o Belenita, o filho do Belenita lá. Ah, o Davi manda chamar. E aí Davi, veio tocar harpa? Não, Saul, eu vim aqui para dizer que eu vou cair no braço com esse gigante. Como assim? Cara, eu vou brigar com ele, é eu que vou. Mas cara, você não tem. Ele fala, Saul fala para ele, você não tem condições, cara. Ô, Saul, deixa eu te contar uma coisa, cara. Quando eu cuido das ovelhas do meu pai, um leão vem e tenta arrebatá-las. E o leão tenta devorar as ovelhas do meu pai. E Saul, eu saio no braço com o leão. Eu pego o leão para a barba. E eu mato o leão com as minhas próprias mãos. E eu também fiz isso com o urso. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. As guerras que você está travando sozinho, as guerras que você está enfrentando no oculto, meu irmão, está te preparando para as guerras públicas. O Senhor está preparando para colocar você em lugares de influência. Se você crê nisso, levante a sua mão no céu. Deus está te preparando para lugares de influência, diz o Senhor. Saul, deixa comigo. Mas como assim, Davi? Deixa. Tá bom, Davi, vem cá então, deixa eu te preparar. Deixa eu te preparar, vem cá, Davi, eu vou pôr a minha armadura em você, eu vou dar a minha espada para você, Davi, eu vou te dar tudo. Aí vai e começa a colocar em Davi todo. Não, como assim? Não, peraí, Davi. E Davi tenta andar e não consegue. Meu irmão, as guerras que nós vamos enfrentar, nós não vamos usar armaduras e padrões e estruturas que outrora deram certo, meu irmão, não. Nós andamos debaixo de revelação divina de Deus. O Senhor colocará armas nas nossas mãos. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, existem guerras que você não está vencendo, só que o Senhor manda te dizer nessa noite, Ele vai colocar armas diferentes nas tuas mãos. Quem crê, levanta a mão para o céu. O Senhor vai colocar armas diferentes nas suas mãos. A arma que você usava ontem já não será mais eficaz, mas o Senhor colocará novas armas nas tuas mãos. Davi olha para Saul e fala: tira tudo isso de mim, porque eu não estou acostumado com isso, eu não me movo dessa forma. Não, Davi, não, então pode tirar, tira tudo. E aí sabe o que acontece, meu irmão? Davi, ele vai para a beira do ribeiro, aleluia, e ele pega, diga comigo assim, ele pega 5 pedras. Meu irmão, essa igreja que está se levantando não vai vencer gigante algum sem que carregue no seu alforje, Senhor, 5 pedras de seixo, 5 pedras lisas, que são 5 ministérios. Meu irmão, existe uma igreja se levantando na terra que faz uso das 5 pedras dos 5 ministérios. Ele vai e pega 5 pedras. Caramba, por que 5, né?
Cara, Deus é doido demais. Deus não é gente. Não podia ter pegado, ele só usou uma, pastor. Não podia ter pegado uma pedra. Ele pegou 5. Meu irmão, a Bíblia fala com você sobre tudo. A Bíblia fala desde o lado do Velho Testamento sobre Cristo, sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo. A Bíblia fala sobre os 5 ministérios. Você pode procurar na Bíblia inteira, Deus fala sobre os 5 ministérios. Ele pega 5 pedras e ele vai em direção àquele gigante. Meu irmão, só que é interessante porque ele faz uso de uma pedra. Eu vou dizer uma coisa para você. Como profeta de Deus, Deus está restaurando o ministério pastoral nesse tempo. Sabe por quê? Porque o ministério pastoral ele foi distorcido pela religião. O pastor era uma função administrativa na igreja. E por muito tempo o pastor ele dedicou tempo a coisas que ele não devia dedicar. Deus está restaurando o ministério do pastor para esse tempo, dentro dos 5 ministérios, porque o pastor é que vai tocar nas famílias, é o pastor que vai curar as famílias. Eu quero agora de forma profética, levanta os pastores, por favor, pastores e pastoras, coloquem-se de pé em nome de Jesus. Todos os pastores e pastoras, todos. Se for de outro ministério também, pode se colocar de pé em nome de Jesus. Levante a sua mão assim direita ao céu. Eu libero nessa hora um decreto. O Senhor restaura o ministério pastoral neste tempo. Num tempo em que a família está sendo atacada. Num tempo em que todos os princípios a qual nós temos sido atacados, Deus está dando uma autoridade específica para esse tempo. Eu, como profeta do Senhor, eu libero uma palavra de decreto sobre a restauração do ministério pastoral. E Deus está te dando capacitações especiais para esse tempo, e o Senhor usará a sua vida para tocar famílias como nunca antes foi tocado, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, pode se assentar. Aleluia. O leão rugiu no trono, céus e terra se encontram, alinhando o teu plano, o universo. Para finalizar, Davi então pega o cajado e pega 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda foi chegando ao filisteu. Aí sabe o que aconteceu, irmão? O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, do filisteu. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Eu vou dizer para você, meu irmão, o maior sinal de que Deus está levantando a igreja para esse cenário, para manifestar o Cristo vivo e ressuscito, é o desprezo das pessoas. Já está começando, meu irmão. Revistas estão falando a respeito de nós. Programas de televisão estão sendo feitos para combater, sabe, aquilo que nós estamos pregando. O filisteu desprezou Davi. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O maior sinal de que o tempo que a igreja está se levantando é esse, é porque nós estamos sendo desprezados. Eles estão menosprezando o que nós estamos fazendo. Mas isso aqui é normal. Depois o desprezo. Porquanto ele era muito novo, era muito moço, era ruivo, de boa aparência. E aí sabe o que aconteceu? Davi então se levanta, e Davi expõe qual era a sua maior capacitação. Eu vou dizer para você, meu irmão, sabe qual é a maior capacitação da igreja? É o Senhor. Não existe métodos, não existe estruturas, não existe conceitos, não existe nada que possa nos fazer prevalecer nesse tempo. O que vai nos fazer prevalecer nesse tempo é a nossa capacidade de depender, de ouvir a voz do Senhor. Davi disse: você vem contra mim com todas as armas de guerra, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos.
Sabe por que Davi estava ali, meu irmão, enfrentando tudo aquilo? Não porque ele achava que ele era o melhor, ou que ele era o cara, não, mas é porque ele sabia em quem ele confiava. É diferente, meu irmão. Deus não está levantando uma igreja soberba, orgulhosa, não. Deus está levantando uma igreja que confia no seu Deus. Uma igreja que depende do seu Deus. Uma igreja que se move de acordo com a voz do seu Deus. É essa igreja que Deus está levantando nesse tempo. Nós não somos peritos em estruturas. Nós somos peritos em depender do Senhor, em tocar a vida das pessoas, em produzir aquilo que Deus quer produzir na terra. E essa é a nossa dependência. Essa é a nossa capacitação. Para finalizar agora, é o último versículo para a gente poder orar. Versículo 50 do capítulo 17 diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Diga assim comigo: com uma funda e com uma pedra. Meu irmão, o tiro da igreja vai ser certeiro. O tiro da igreja vai ser certeiro, meu irmão. A pedra vai no local certo. A pedra vai derrubar esse gigante, meu irmão. Esse gigante vai cair sim. Porque a igreja do Senhor está sendo levantada. Com uma funda, com uma pedra, e o feriu e o matou. Agora tem algo que eu achei muito interessante. Porém não havia espada na mão de Davi. E eu falei: como assim, Senhor? E é verdade, ele tinha uma funda, ele tinha as pedras, mas ele não tinha espada. Depois que ele derruba o gigante, sabe o que ele faz? Versículo 51: pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada. Repita assim comigo: a igreja vai tomar das mãos do inimigo a sua maior arma. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Eu não sei se você entendeu. Peraí. Davi tomou da mão do gigante a arma dele. Meu irmão, você não imagina o que Deus vai fazer com a igreja. Se hoje o gigante, ele tem uma capacidade de influenciar milhões, quando a igreja der o tiro certeiro, a igreja vai lá e vai tomar essa capacidade de influenciar multidões, e nós tomaremos um monte da comunicação, um monte na qual a nossa voz será conhecida ainda mais sobre toda a nação. Davi foi lá, correu. Meu irmão, depois do tiro certeiro, a igreja vai correr e vai tomar a espada, e com a mesma espada, escute, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Com a espada que a igreja vai tomar do seu inimigo, nós cortaremos a cabeça. Sabe o que significa cortar a cabeça, meu irmão? A cabeça fala de governo. Aleluia, meu irmão. Essa é a igreja que o Senhor quer mostrar nesse tempo, meu irmão. Você é essa igreja, meu irmão. A sua vida faz parte desse plano maior de Deus. O meu probleminha, a minha circunstância difícil, eu vou lá na igreja para Deus me abençoar. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: o seu problema não é seu problema. O seu problema é problema de Deus, e Deus vai transformar a sua história. Sabe para quê? Para você, como igreja, tomar das mãos do seu inimigo o poder e a capacidade de influenciar, e você vai cortar a cabeça e vai tirar o governo das mãos dele, porque o Senhor vai entregar o governo nas mãos da igreja. Aleluia, coloque-se de pé em nome de Jesus.